Você já se sentiu invisível, como se ninguém entendesse sua dor ou o peso que você carrega? Já percebeu que, por mais que tente, há momentos em que suas forças parecem insuficientes? E pior, talvez você já tenha visto pessoas que se acham superiores, julgando os outros enquanto fingem perfeição. Hoje, eu quero te contar uma história que revela o segredo de como uma simples oração, cheia de humildade, pode mudar tudo. 2 homens entraram no templo para orar. Um fariseu, com sua arrogância e orgulho, e um publicano, marcado pelo arrependimento. 2 homens, 2 corações, 2 orações completamente diferentes. Enquanto o fariseu buscava reconhecimento humano, o publicano, com a alma despedaçada, clamava por misericórdia. E foi ali, no momento mais profundo de sinceridade, que Deus revelou uma verdade que pode transformar sua vida. Fique comigo até o final, porque essa história vai te mostrar o que realmente significa tocar o coração de Deus e como, em sua graça, Ele ouve aqueles que se humilham e confiam nele. Agora vamos aprender com Jesus Cristo, mas antes de começar, confira se você está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai te ajudar a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Imagine um dia comum em Jerusalém, com o movimento das pessoas indo e vindo pelas ruas estreitas e de pedra. Lá no alto, no coração da cidade, ficava o templo, um lugar imponente, reverenciado por todos como a casa de Deus. Era o ponto central para a oração, adoração e busca de perdão. Naquele dia, 2 homens diferentes decidiram ir até o templo para orar. Ambos tinham algo a dizer a Deus, mas os seus corações estavam em lugares opostos. O primeiro homem era um fariseu. Ele vestia-se com trajes finos e limpos, símbolos de sua posição religiosa e status social. Sua postura era altiva, seus passos firmes e seguros. Ele era alguém que todos viam como um exemplo de virtude, ou pelo menos ele acreditava nisso. Ao entrar no templo, ele escolheu o melhor lugar para orar. Queria ser visto, admirado. Parado de pé, ergueu o rosto para os céus e começou sua oração. Mas não era exatamente uma conversa com Deus. Ele dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou até mesmo como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Aquelas palavras eram cheias de orgulho e autossuficiência. O fariseu não estava ali para buscar a Deus de coração. Estava ali para exaltar a si mesmo e menosprezar os outros. Para ele, sua justiça era algo que o fazia superior. O segundo homem era um publicano, um cobrador de impostos. Agora, entenda algo importante. Naquela época, os publicanos eram odiados. Eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos do povo judeu, muitas vezes de forma desonesta. Eram vistos como traidores e pecadores, rejeitados pela sociedade. Esse homem, diferente do fariseu, entrou no templo de maneira discreta. Sua aparência simples refletia o peso que ele carregava no coração. Ele sabia que havia errado, que sua vida estava longe do que Deus desejava. Enquanto o fariseu se exibia, o publicano ficou à distância. Ele não tinha coragem de se aproximar, nem de olhar para o céu. Em vez disso, abaixou a cabeça, sentindo-se indigno. Então, com a voz cheia de arrependimento, bateu no peito e orou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aquelas poucas palavras diziam tudo. Ele não tentou justificar suas falhas, nem apontar os erros de ninguém. Ele reconhecia quem era e sabia que só a misericórdia de Deus poderia salvá-lo. Os 2 homens estavam no mesmo lugar, mas suas atitudes não poderiam ser mais diferentes. O fariseu entrou confiante em sua própria bondade e saiu sem nada mudar. Ele foi ao templo para se sentir melhor do que os outros, não para buscar a Deus. Já o publicano entrou com o coração pesado, mas saiu transformado. Ele reconheceu sua necessidade de Deus, sua dependência da graça divina. Não era sobre
o que ele tinha feito, mas sobre quem Deus é, misericordioso e pronto a perdoar. Essa é a primeira grande lição que Jesus nos ensina nesta história. Deus não olha para o status ou para a aparência. Ele olha para o coração. O templo estava silencioso, cheio de uma atmosfera de reverência. Era o lugar onde as pessoas buscavam a presença de Deus. Mas o fariseu parecia estar ali por um motivo diferente. Ele caminhou com passos firmes. Seu olhar era altivo, como se quisesse deixar claro para todos ao redor que ele era alguém importante. Ao encontrar seu lugar no templo, o fariseu não se ajoelhou nem inclinou sua cabeça. Ele permaneceu de pé, com o peito estufado, e começou a orar. Sua voz era alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Mas será que ele estava mesmo falando com Deus? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. O tom de sua voz era carregado de orgulho, quase como se estivesse se apresentando em um palco. Ele continuou: não sou como ladrões, injustos, adúlteros. Cada palavra parecia apontar o dedo para os outros, destacando o que ele considerava suas virtudes em contraste com os erros alheios. Sua oração não era um momento de gratidão ou comunhão com Deus, mas uma lista de elogios a si mesmo. E então, como se não bastasse comparar-se com grupos genéricos de pessoas, ele fez algo ainda mais chocante. Ele olhou para o outro lado do templo, viu o publicano e acrescentou: ou até mesmo como este publicano aqui. Era uma oração, mas não tinha nada de espiritual. Em vez disso, era um discurso de exaltação pessoal e julgamento dos outros. Ele não pedia a Deus que sondasse seu coração, nem buscava a direção divina. O fariseu estava tão ocupado destacando sua superioridade que não percebeu sua própria necessidade de graça. Ele continuou: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Essas eram práticas religiosas importantes na época, mas ele não as mencionava como um ato de devoção. Ele as usava como troféus, como se pudesse comprar a aprovação de Deus com suas obras. O fariseu queria ser visto e admirado. Ele acreditava que suas ações externas eram suficientes para garantir seu lugar diante de Deus. Mas aqui está a ironia: sua oração não subiu aos céus. Enquanto ele buscava impressionar os outros, seu coração permanecia distante do verdadeiro propósito da oração. Uma conexão humilde e sincera com o Criador. Naquele momento, o fariseu deixou claro que seu objetivo não era agradar a Deus, mas construir uma imagem para os homens. Ele se exibia como alguém justo e perfeito, mas por dentro, seu coração estava cheio de orgulho e vazio de amor. E é aqui que aprendemos uma lição poderosa. Deus não se impressiona com palavras vazias ou com atos feitos para a autopromoção. O que ele busca é um coração quebrantado, sincero, que reconhece sua total dependência dele. O fariseu, com toda a sua pose, saiu do templo exatamente como entrou, distante de Deus e de sua graça. Coloque nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido essa situação. Escreva nos comentários e eu vou te ajudar. Enquanto o fariseu fazia sua oração cheia de autoelogios, outro homem estava no templo, mas de forma bem diferente. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Para entender a profundidade deste momento, precisamos lembrar que, na época, publicanos eram vistos como traidores do povo judeu. Eles trabalhavam para o odiado Império Romano e eram conhecidos por extorquir dinheiro das pessoas, enriquecendo às custas da miséria alheia. Este homem sabia disso. Ele sabia exatamente o que as pessoas pensavam dele. E pior ainda, ele sabia que não era inocente. Carregava o peso de suas escolhas, dos erros que cometera, e esse peso o acompanhou até o templo naquele dia. Ao entrar, ele não se colocou em destaque como o fariseu. Pelo contrário, preferiu ficar à distância, quase escondido, como se não quisesse ser visto. Ele não ousou aproximar-se do lugar mais sagrado, pois sentia-se indigno até de estar ali. Sua postura era de alguém quebrantado. Ele não ergueu os olhos ao céu
algo comum nas orações judaicas, pois acreditava que o céu era um lugar muito puro para ele sequer olhar. Sua cabeça estava baixa, os ombros curvados, como se o peso de seus pecados fosse visível para quem olhasse. E então, com o coração cheio de arrependimento, ele começou a orar. Sua oração não era longa nem cheia de palavras bonitas. Era simples, mas carregada de sinceridade. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aquelas poucas palavras resumiam tudo o que ele sentia. Ele não tentou justificar seus erros, nem pedir bênçãos. Ele não mencionou o fariseu, não olhou ao redor para comparar-se a ninguém. Sua atenção estava completamente voltada para Deus e para sua própria condição. Enquanto o fariseu exaltava suas obras, o publicano reconhecia que não tinha nada a oferecer além de sua sinceridade. Ele sabia que não merecia o perdão, mas também sabia que Deus era misericordioso e que essa era sua única esperança. A cena era comovente. O publicano batia no peito enquanto orava, um gesto que, naquela cultura, simbolizava profundo arrependimento. Era como se ele quisesse dizer: sou culpado, meu coração está quebrado por causa do que fiz. Esse ato de bater no peito, acompanhado de suas palavras, mostrava que ele entendia algo que o fariseu não compreendia. Ninguém é justo por si mesmo. Não importavam suas ações passadas ou o que os outros pensavam dele. O que importava era o estado de seu coração diante de Deus. O publicano não saiu dali esperando ser admirado pelas pessoas. Ele não procurava aplausos ou elogios. Tudo o que queria era a misericórdia divina. E essa foi a grande diferença entre ele e o fariseu. A oração do publicano foi ouvida porque veio de um coração humilde, arrependido e disposto a mudar. Ele entrou no templo com o peso de seus pecados, mas saiu aliviado, perdoado e justificado diante de Deus. Essa é a beleza desta história. Não importa quão longe nos sentimos de Deus, Ele está sempre disposto a nos ouvir quando nos aproximamos, com sinceridade e humildade. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que possamos ter cometido, e o publicano nos lembra disso de forma poderosa. Estamos chegando à reta final deste vídeo e percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue divulgando nossos conteúdos, permitindo que a gente continue ajudando você. Então, deixe o seu like. É rápido, fácil e, o melhor, de graça. Continuando, após apresentar as orações do fariseu e do publicano, Jesus, com sabedoria divina e palavras que atravessam gerações, revelou o desfecho dessa história. Ele olhou para seus ouvintes, homens e mulheres que talvez estivessem chocados com o contraste entre os dois personagens. Muitos ali admiravam os fariseus por suas práticas religiosas e desprezavam os publicanos pela fama de desonestos. No entanto, Jesus, com sua visão do coração humano, ensinou algo que desafiava essas percepções. Eu vos digo que este homem, e não aquele, voltou para casa justificado diante de Deus. O publicano, com sua oração humilde e sincera, saiu do templo reconciliado com Deus. O fariseu, apesar de suas palavras eloquentes e práticas religiosas, não foi justificado. Para muitos que ouviam Jesus, isso era difícil de aceitar. Como: poderia alguém tão desprezado, um publicano, ser declarado justo, enquanto um fariseu com toda a sua retidão não o foi? Jesus então explicou a essência do ensinamento, trazendo à tona uma verdade espiritual profunda e transformadora. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa afirmação foi como um raio de luz, cortando a escuridão do orgulho humano e revelando o coração de Deus. A justiça, segundo Jesus, não está nas aparências nem nas obras feitas para impressionar os outros. Ela nasce em um coração humilde, que reconhece sua dependência total de Deus. O fariseu acreditava que sua religiosidade o tornava superior. Ele confiava em suas obras, sua moral e sua posição social. Mas ao fazer isso,
perdeu de vista sua necessidade da graça divina. Por outro lado, o publicano, desprezado pela sociedade e consciente de seus pecados, abriu seu coração a Deus com honestidade e arrependimento. Jesus não apenas corrigiu a visão distorcida de justiça de seus ouvintes, mas também deu um vislumbre do que significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer que, diante de Deus, somos todos carentes de sua misericórdia. Não importa quanto tenhamos conquistado ou quão irrepreensíveis possamos parecer aos olhos dos outros. O que Deus procura é um coração quebrantado e contrito. Essa lição de humildade e exaltação divina ecoa até hoje, desafiando a forma como julgamos a nós mesmos e aos outros. Ela nos lembra que o reino de Deus não é para os que se consideram justos por si mesmos, mas para aqueles que se colocam nas mãos do Pai, conscientes de sua pequenez e confiantes em sua graça. Quando Jesus terminou de contar essa história, ele não apenas confrontou os orgulhosos, mas também ofereceu esperança para todos. Ele mostrou que, independentemente de quão longe alguém esteja, o caminho de volta para Deus sempre começa com um passo de humildade. E assim, o publicano deixou o templo transformado, justificado diante do único juiz que importa. Ele entrou, carregando o peso de seus erros, mas saiu com a paz de quem foi perdoado. Ele nos ensina que a verdadeira justiça não é algo que conquistamos. É um presente que recebemos quando nos humilhamos diante de Deus e clamamos por sua misericórdia. E assim, aprendemos que a oração que realmente toca o coração de Deus não vem de palavras bonitas ou de um coração cheio de orgulho. Não é sobre mostrar para os outros o quanto somos bons, mas sobre reconhecer, com sinceridade, o quanto precisamos da graça de Deus. A história do fariseu e do publicano não ficou no passado. Ela reflete até hoje em nossas vidas. Porque, vamos ser sinceros, quantas vezes agimos como o fariseu, preocupados com o que as pessoas pensam, querendo aprovação? E quantas vezes esquecemos que Deus não está olhando para nossa aparência, mas para o nosso coração? Mas aqui está a boa notícia. Deus continua ouvindo os que se humilham e confiam nele. Ele não rejeita um coração arrependido e sincero. Essa é a mensagem que ecoa até hoje. Então, pense na sua vida. Quando você ora, como está o seu coração? Fique atento, porque a mesma resposta que Jesus deu naquela história ainda vale para nós. Ele exalta os humildes e ouve aqueles que verdadeiramente o buscam. Que tal começar agora mesmo a fazer essa oração que toca o coração de Deus? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo!